Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário de leitura do livro do profeta Daniel, 38º encontro, capítulo 12, do versículo de 5 a 13. Ouçamos nossa leitura. Eu, Daniel, vi também outros 2 homens de pé, à beira do rio, um do lado de cá e o outro do lado de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se realizarão essas coisas maravilhosas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. E levantou as 2 mãos e jurou por aquele que vive eternamente: daqui a 1 ano e 2 anos e meio, quando acabar a opressão do povo santo, aí é que se realizará tudo isso. Eu ouvi, mas não entendi. E perguntei: meu senhor, como é que tudo isso vai terminar? Ele respondeu: vá, Daniel, essa mensagem ficará guardada e lacrada até o tempo final. Muitos ainda serão separados, limpos e expurgados, enquanto os ímpios continuarão praticando a injustiça. Os ímpios não entenderão essas coisas, mas os sábios as compreenderão. A partir do dia em que acabar o sacrifício cotidiano e for instalado no templo o ídolo abominável, passarão 1.290 dias. Feliz quem souber esperar com perseverança, alcançando 1.335 dias. Quanto a você, vá em frente, até que chegue o seu fim e repouse. Você se levantará para receber a sua parte no final dos dias. Este é o texto que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Versículo 5. Eu, Daniel, vi então outros 2 homens de pé à beira do rio, um do lado de cá e o outro do lado de lá. Podemos ver que em épocas difíceis de perseguição, muitos judeus fiéis, contemporâneos ao autor do livro de Daniel, desejavam saber a realização prometida por Deus. Nesta cena, vemos o aparecimento de novos personagens que acompanham o homem vestido de linho. Como o livro tem o contexto de Daniel na Babilônia, junto ao rio Eufrates, onde um estava de um lado da margem do rio, o outro estava do outro lado da margem. Versículo 6. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se realizarão essas coisas maravilhosas? A pergunta se refere ao que já vimos em Daniel capítulo 8, versículo 13, cuja resposta está em Daniel capítulo 7, versículo 27. Um desses homens era um anjo. Aqui são 2 anjos. O homem vestido de linho nós vimos na cena de Daniel capítulo 10, versículo 4 a 7. Então vemos na cena os anjos, que acompanham o homem vestido de linho. Um deles, então, pergunta àquele que está vestido de linho: quando se realizará essas coisas? A presença dos 2 anjos, os homens, se refere ao preceito da lei, que estabelece a assistência de 2 testemunhas para a validade de julgamento. Versículo 7. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio.
E levantou as duas mãos e jurou por aquele que vive eternamente. Daqui 1 ano e 2 anos e meio, quando acabar a opressão do povo santo, aí é que se realizará tudo isso. O homem vestido de linho se encontra sobre as águas do rio. Os 2 anjos, os homens, se encontravam em margens diferentes. Aquele que vive eternamente é Javé. O homem que vestia linho faz um juramento, e os 2 anjos são testemunhas fiéis do juramento. A resposta sobre juramento solene, que compromete o Deus Javé, indica uma época exata, dentro de 3 anos e meio, quando houver terminado a perseguição. 3 anos e meio corresponde 1 ano e 2 anos. 1 mais 2, 3 e meio. Dando o total de 3 anos e meio, que corresponde à metade de 7, número perfeito. Acabar a opressão do povo santo será quando Antíoco IV morrer. Daniel é testemunha daquilo que ouviu e por isso diz: ouvi o homem vestido de linho. Versículo 8. Eu ouvi, mas não entendi, e perguntei: meu senhor, como é que tudo isso vai terminar? Vemos a intervenção de Daniel na cena, que pergunta sobre o término de todas estas coisas. Ele não havia entendido o que o homem vestido de linho havia dito. Daniel, então, não consegue compreender e volta, então, ao argumento sobre o término de tudo o que está acontecendo e o que acontecerá no futuro. Versículo 9. Ele respondeu: vá, Daniel, essa mensagem ficará guardada e lacrada até o tempo final. O mensageiro da revelação, o homem de linho, garante a Daniel que a verdade da mensagem transmitida só será entendida no momento final, onde se encontrará um tempo de provação que purificará e aperfeiçoará o povo de Deus. Só no tempo final é que se entenderá a mensagem. Ao chegar ao fim, então, olhando para trás, eles poderão entender todo o processo e se verá, então, às claras o tempo final. Versículo 10. Muitos ainda serão separados, limpos e expurgados, enquanto os ímpios continuarão praticando a injustiça. Os ímpios não entenderão essas coisas, mas os sábios as compreenderão. Os ímpios negam compreender a mensagem e assim eles confirmam sua perversidade, diferente dos sábios que compreendem a própria mensagem. Aqueles que serão separados, limpos e expurgados são aqueles que são perseguidos, que com perseguição serão provados na fé, purificados pelas perseguições, aperfeiçoados pela perseverança na fé. Sabemos que em Antíoco IV, muitos judeus renunciaram à fé, se deixaram helenizar, adotar a cultura grega e a religião grega. Estes são os ímpios que negaram a fé. Se tornaram não pios, isto é, não eram mais observantes da lei e dos mandamentos da fé judaica. Assim, os ímpios não entendem, porque, aliando ao poder opressor, praticaram a injustiça. Versículo 11. A partir do dia em que acabar o sacrifício cotidiano e for instalado no templo o ídolo abominável, passarão 1290 dias. Antíoco IV suprimiu, como vimos, o culto a Javé no templo e profanou o templo colocando a imagem de Júpiter.
né? Deste tempo em que Antíoco IV profamou o templo até o dia da nova purificação do templo, passará 1290 dias. O templo será purificado logo após a morte de Antíoco IV. Versículo 12. Feliz quem souber esperar com perseverança, alcançando 1335 dias. O livro de Daniel dá 4 indicações cifradas diferentes para o tempo do fim. 3 anos e meio, capítulo 7, versículo 25, e capítulo 12, versículo 7. Número simbólico, que designa aquilo que está destinado a fracassar. Metade de 7, 7 significa totalidade. 1150 dias, em Daniel, capítulo 8, versículo 14, e 1290 dias, em Daniel, capítulo 12, versículo 11, e 1335 dias, neste versículo 12. O segredo desses números ainda não foi descoberto, mas o Apocalipse de São João nos dá uma chave. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 2 a 3, os 3 anos e meio de Daniel equivalem a 42 meses ou 1260 dias. O cálculo foi feito sobre um ano lunar, 360 dias. De acordo com tal cômputo, 1150 dias é igual a 3 anos, mais 70 dias. 1290 dias é igual a 3 anos e meio mais um mês. 1335 dias é igual a 1290 dias mais um mês e meio. Segundo Daniel, no capítulo 8, versículo 14, 1150 dias poderiam corresponder ao tempo exato durante o qual o culto judaico foi interrompido a partir do outono de 167 até dezembro de 164. Esse período seria simbolicamente descrito sob a forma de 3 anos e meio, 1260 dias, em Daniel capítulo 7, versículo 25, Daniel capítulo 12, versículo 7. Os dois outros números, 1290 e 1335, poderiam estar em relação com a composição da grande profecia final dos capítulos 10 a 12 de Daniel. É o momento em que se deve ser publicado e selado o livro, esse livro secreto de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 9, para que os que discernem compreendam isto, e somente os sábios poderão compreender, Daniel capítulo 12, versículo 10. O livro de Daniel, na sua totalidade, foi escrito, isto é, à luz, naquele momento, isto é, 2 meses e meio após a purificação do templo, feito no dia 14 de dezembro de 164. Versículo 13. Quanto a você, vá em frente até que chegue o seu fim e repouse. Você se levantará para receber a sua parte no final dos dias. Agora, o homem vestido de linho dirige sua palavra a Daniel e a promessa dada a ele de quem participaria da vida no final dos dias. Trata-se do descanso, a morte, com a esperança de ressuscitar, a esperança de participar do descanso dos justos. Com este versículo 13, terminamos a profecia de Daniel. Agora nós temos 2 capítulos, capítulo 13 e 14, que não faz parte do livro de Daniel, mas é um acréscimo ao livro de Daniel. Merece também nossa leitura. Talvez nós não vamos fazê-lo, como é uma leitura descritiva, principalmente a história de Susana, pegando versículo por versículo, mas pegando bloco por bloco e comentando este bloco, da história de Susana e depois de Bel o Dragão, no capítulo 14.
Então, nós estamos praticamente para terminar com esses 2 capítulos, o livro de Daniel, capítulo 13 e 14. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.